Bom dia, crianças. Hoje, quinta-feira, né? Vamos para a segunda semana de geografia, tá? Lembrando, tá, que nós não estamos trabalhando os livros didáticos na quinta-feira, mas estamos passando para vocês os vídeos sobre os assuntos dos 300 anos de comemoração do aniversário de Minas Gerais. Então, junto ao vídeo da aula de geografia, amanhã nós veremos outra aula em comemoração dos 300 anos, do PET 300, né? 300 anos de Minas. Não deixem de ver, tá bom? É muito, muito importante. E, lógico, eu estarei enviando na página a correção de geografia da semana 1. Então vamos lá. Hoje o assunto é muito gostoso, né? Não é ruim não, e rápido. Olha, nós vamos falar sobre segunda semana de geografia, tema relações de trabalho no campo, né? Vamos lá, trabalho lá na roça, na zona rural, né? Nós podemos falar nas fazendas, né? Muitos trabalhadores rurais praticam agricultura familiar, né? Que é aquela agricultura, né? Pequenas propriedades. Lembra da semana passada? Agricultura familiar, que são aquelas pequenas propriedades que a família envolve no trabalho todo, em sua própria terra. Outros não têm terra para produzir e se encontra em diferentes situações, tá? Vamos lá, uma a uma. Ocupantes ou poceiros vivem e produzem uma terra na qual não tem documentos de propriedade. As pessoas, né? Geralmente nós temos um movimento que chama Movimento Sem Terra aqui no Brasil, que eles ocupam, né, terras que os fazendeiros, eles veem as terras estão lá há muito tempo sem uso, eles ocupam as terras, tá? Eu não cabe a mim falar se é certo ou errado, só que é o seguinte: quando você é dono de uma terra, você tem o registro da terra, é como sua casa. Se você mora na sua casa, né? Se você paga o IPT, o que é o imposto da sua casa, né? Seu pai, sua mãe construiu ou comprou, a casa é sua, então tá lá no cartório registrado, a casa é sua. Mas se você entra numa casa, a casa tá ali abandonada, vamos entrar, ficar lá um tempo. Tá, alguém pode não falar nada, mas você é apenas o ocupante, é o que acontece, né? Aqui, nesse caso, as pessoas ocupam um espaço de terra que não são delas, né? São de outras pessoas, mas não tem documento nenhum, tá? Arrendatários. Arrendatários são pessoas que alugam terra durante um período, né, pagando em dinheiro ou em produtos cultivados. É igual casa de aluguel. Vou falando assim para vocês entenderem. Por exemplo, a pessoa que não tem a casa própria, ela aluga uma casa para morar. A pessoa que quer viver de produtos do campo, ela pode, né, ou então alugar pasto, né? Eu vou comprar uns bois, não tem onde colocar, vou, né, ali na fazenda tal e vou ser um arrendatário. Para ser arrendatário, tem sim um contrato, tá? Que a pessoa assina falando que você está alugando o pasto ou aquela área para plantar um arroz, o feijão, por 1 ano, por 2 anos. Então, tem o documento. Então, você está alugando a terra, tá? Tem um documento falando que você está alugando, mas que você não é dono, né? Nós temos também as parcerias, né, que utilizam terras de outras pessoas, né, entregando parte da produção ao proprietário. Além desse, há trabalhadores rurais contratados nas grandes, médias e grandes propriedades, né, e esses profissionais, né, aos empregos temporários, geralmente aqui que eu já vi é a panha de café, né, por 3 meses eles contratam, que trabalham em algumas épocas, como o período de colheita. São também chamados de peões, volantes, boias frias, por comer comida fria no local de trabalho. Então vamos lá, os parceiros, tá? Eles podem utilizar a terra assim. Eu tenho uma terra.
Só que eu não tenho dinheiro para alugar. Mas você é muito amigo meu. Aqui, ô Daniela, me empresta sua terra para eu colocar uns bois lá? Mas o que os meus bois, o leite que eu coletar, metade é seu. Beleza. Então me empresta, Daniela, sua terra, já que você não está usando. É, a metade do milho que eu plantar lá pode ser seu. E a metade. Então, são parcerias. Isso aí já, mas é uma combinação também, não tem documento, tá bom? E então, ocupante, arrendatário e parceiro são relações de trabalho. Então, o que que nós vamos ver também muito nesse capítulo? Em muitos casos, os direitos do trabalhador não são respeitados, como pagamento do 13º salário, repouso semanal, aposentadoria, entre outros. Como a hora de almoço, né? As pessoas estão lá apanhando café, elas que fazem um horário, fica só 10 minutos, comem lá a comida que levam, né? E depois voltam a trabalhar sem um tempo de descanso, né? E em muitos lugares são encontrados casos de trabalho escravo. Então chegamos aqui. Essa parte é muito complicada e muito triste. O trabalho escravo, também chamado de escravidão moderna, no qual o trabalhador tem seus direitos desrespeitados e é proibido de sair da propriedade onde está, né? Muitos fiscais do Tribunal do Trabalho, né, já pegaram, principalmente em carvoarias, pessoal que planta, né, árvores para fazer carvão, até em grandes plantações, né? As pessoas que eram mantidas dentro das fazendas não recebiam salário, só recebia mal, mais ou menos uma comida para comer, né? Então não tinha o seu salário, não tinha carteira assinada, muitas vezes até menores trabalhando, porque não pode menor trabalhar, muito menos assim, então chama trabalho escravo e é proibido por lei, tá? Então vamos continuar. Aqui tem 2 quadros, tá? Ele tá escrito assim, ó. Procure o pior. Não, lembre do pior dia de trabalho da sua vida. Aqui tá vendo? Um menininho e um homem do lado aqui, ó. Uma criança. E aqui também. Lembre do pior dia de trabalho da sua vida. Esses 2 quadros aqui vem mostrar para nós, né, que contra o trabalho escravo. Não é que trabalhar é ruim. Trabalhar sem direitos é ruim. Trabalhar sem direito à aposentadoria, trabalhar sem direito a férias, trabalhar sem direito a poder sair do local do trabalho, entendeu? Trabalhar, por exemplo, por crianças para trabalhar em locais perigosos. Então, aqui, isso é trabalho escravo, né? Ou a pessoa trabalha a troco de comida, isso não existe mais. Tem que ter o salário, tem que ter todo, né, aquela segurança do trabalho. Então, assim, são cartazes contra a escravidão, o trabalho escravo, né? São esses trabalhos que não dão direito a nada. Qual é o objetivo dos cartazes, né? Qual é o objetivo dos alertar sobre trabalho escravo, né? Porque o governo brasileiro faz campanha. Porque o governo brasileiro faz a campanha divulgada nos cartazes? Porque se ele faz essa divulgação, é porque aqui dentro do Brasil ele encontra muitas situações assim. Inclusive teve um caso em Unai, viu? Em Unai, Minas Gerais, lá perto de Goiás, né? Tinha sim, eu não sei se era plantação ou se era carvoaria. Eu sei que fiscais foram lá,
denunciaram o fazendeiro e o fazendeiro ainda mandou matar os fiscais do Ministério do Trabalho. Então, é complicado e hoje em dia, né, tem muito, né? Então, assim, ainda tem, né? Mas são fiscalizados, mas ainda tem, tá? Aqui, atividade 2. Você conhece alguém que é ou já foi trabalhador rural? Eu conheço, eu tenho um monte de primo que trabalha na roça. Procure saber quais essas atividades a pessoa realiza e quais eram suas condições de trabalho. Escrevam informações obtidas. Aqui, ó, eu posso falar, por exemplo, minhas primas que têm a minha idade. Não vou falar, eu sei que vocês é doidinho para saber, mas não vou falar. Elas trabalham no sol, nas colheitas. Então, elas não, nas plantações de café, de milho, feijão, principalmente feijão, lá em Formiga. Elas não usam protetor solar. Então, tem pessoa na família que deu câncer e tem, assim, umas que deram problemas seríssimos na pele, tá bom? E como até quando meus primos também, que trabalham descalço no meio dos arrozais, né? Que eles plantam arroz também, muitos problemas. Então, né? E vocês vão perguntando a alguém da família ou algum vizinho, como essas condições, como que ele trabalha na roça, com o que ele trabalha. Atividade 3. Qual a diferença entre os poceiros e os arrendatários? Anote suas descobertas. Poceiros está lá na frente e arrendatários. Qualquer coisa entra no meu privado e fiquem com Deus até amanhã.